Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e esta quinzena, com o oitavo ano, eu vou estar trabalhando com vocês as videoaulas. Para esta semana, nós vamos estudar área de figuras planas, parte 1. Então, toda quinzena vai ser área de figuras planas. E a gente vai estar aumentando a dificuldade, vamos estar aprofundando um pouco mais. Então, o que é a área de figuras planas? É uma medida que não há como utilizar instrumentos, como por exemplo uma régua. Se eu for calcular o perímetro, que é o contorno, eu posso utilizar uma régua, medir, somar, e aí eu descubro o perímetro. A área não, ela não tem como utilizar instrumentos para sua medida, portanto, utilizamos fórmulas, sendo utilizado as duas dimensões. Então, em todos os cálculos de área, nós usamos as duas dimensões que nós temos, que é base e altura. Todas as fórmulas, da figura mais simples para a figura mais complexa. Ah, professor, mas tem fórmula, por exemplo, do trapézio. Mais para frente nós vamos ver, é base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2? Sim, mas eu usei as duas dimensões, que é base e altura. O que acontece é que a figura ela tem duas bases diferentes. E aí a gente tem que dividir por 2. Mas não deixei de usar as duas dimensões. Então o cálculo da área é isso, de figuras planas. E o que são figuras planas? São figuras formadas somente por retas, em que a gente consegue enxergar ela somente uma dimensão, que é a frente dela, tá bom? Então aí nós temos retângulo, triângulo, quadrado, entre outras figuras, beleza? Então a área é isso, é esse tipo de medida. Eu coloquei aqui 3 exemplos em que a nossa atividade serão baseados neles e nós vamos estar trabalhando cada um, entendendo o seu contexto e interpretando para que vocês possam fazer a atividade de amanhã, de hoje, né? Que vocês vão estar vendo o vídeo no dia da aula. Então olha o exemplo 1 aqui. Qual a área da região retangular cujas medidas são 32 metros e 15,5 metros? Simples. A gente vai começar pelo mais simples, é tranquilo. Ele perguntou qual a área da região retangular, então essa palavra ela já me mostra que a figura é um retângulo, cujas medidas são 32 metros e 15,5 metros. 32 é a medida maior, geralmente a medida maior é o comprimento, geralmente, tá? Pode ter exceção, você pode ter um retângulo que ele esteja nessa posição aqui, aqui vai ser o comprimento, né? Então, geralmente é assim, pessoal. E 15,5 metros a largura. Então, aqui nós temos a figura. A área para calcular, a fórmula para calcular a área do retângulo, ela é simples, é área igual base vezes altura somente. Nós vamos ter a base de 32 vezes a altura de 15,5. Aqui eu não coloquei o 5. Nós vamos fazer a multiplicação e vamos obter a área, né? Então eu tenho, vou colocar o 15,5 primeiro, ele é menor, mas ele tem mais algarismos. Então, para a conta ficar organizada, fica melhor o número que tem mais algarismos ficar em cima. 2 vezes 5, 10. Vou fazer de canetão azul para ficar o resultado por diferente. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 0, 1 mais 5, 6, 3 mais 6, 9, desce o 4. Quantos algarismos após a vírgula eu tenho? Apenas um, que é esse 5 aqui. O 32 ele não tem vírgula, então ele não entra para contar essas casas após a vírgula. Só o de cima, e ele só tem uma casa após a vírgula, então eu vou lá no final, conto uma casa e ponho a vírgula. E aí, pessoal, quando eu só tenho 0 após a vírgula, eu posso cortar e aí eu perco ela, fica só 496. Então é 496 metros quadrados. Em todos os cálculos de área, a unidade de medida ela é elevada ao quadrado. Então a área
dessa região retangular é isso daqui, 496 metros quadrados. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o exemplo 2, que a gente já vai pegar uma situação, problema do dia a dia, em que nós vamos ter que interpretar para descobrir sua resposta. Um terreno possui as dimensões de 6,8 metros por 25 metros. Para gramar, 1 kg de semente grama uma área de 4 metros quadrados. Quantos quilos de semente são necessários para gramar todo esse terreno? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular sua área. Aqui eu nem vou desenhar a figura, por quê, pessoal? Ele tem um formato retangular, pelas dimensões que me passaram. Um terreno possui as dimensões de 6,8 por 25, né? Então vai ser um retângulo, aqui 25, aqui 6,8. Se ele só tem duas dimensões, vai ser isso, né? E o retângulo é base vezes altura. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a área desse retângulo. A base ela é o comprimento, é 25, vezes a altura, que é a largura, que é 6,8. A área igual. Vou fazer o cálculo aqui embaixo, depois a gente apaga para o espaço aqui ficar só as fórmulas, né? Só esses cálculos mais principais aqui da questão. Então eu tenho 25 vezes 6,8. Não, vamos fazer aqui que eu acho que cabe, né? Depois não ficar misturando um cálculo na pergunta diferente. 25 vezes 6,8. Então nós vamos ter, pessoal, 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 0, 0, 2 mais 5, 7, desce 1. Quantos números após a vírgula? Quantos algarismos? Apenas um. O 25 não tem vírgula, mas o 6,8 ele tem um 8 aqui após a vírgula. Então, do final para o início, eu conto uma casa e ponho a vírgula. Como eu falei na questão anterior, quando eu só tenho zero após a vírgula, eu posso cortar e eu perco esta vírgula, fica 170. Então, a área, pessoal, desse terreno é de 170 metros quadrados. Eu vou gramar toda essa área aqui. Eu tenho aqui, ó, 170 metros quadrados, eu vou ter que gramar tudo isso daqui. E o enunciado me informa que 1 quilo de semente, ele consegue gramar uma área de 4 metros quadrados. Quantos quilos de semente são necessários para gramar essa área? Aqui eu posso fazer um cálculo simples para descobrir. Basta eu pegar a área do terreno, que é essa aqui, e dividir por 4, que é a quantidade de área que 1 quilo de semente consegue gramar. Tem a capacidade. Então eu vou pegar os 170, que é a área total do terreno, e vou dividir por 4, beleza? E aí a gente consegue chegar no resultado. Então olha aqui, a divisão ela começa por aqui, né? Eu pego 1 não divide por 4 porque é menor, então eu pego 17, e aí eu tenho 4 vezes 4, que dá 16, é o que chega mais próximo. 17 menos 16 sobra 1. 1 não divide por 4, então desce o 0. 4 vezes 2, 8, sobra 2. 2 não divide por 4, só que agora não tem número para descer. Então, acrescenta um 0 e uma vírgula. 4 vezes 5, 20, sobra 0, 42,5. Então, serão necessários 42,5 quilos de semente para gramar esse terreno, beleza? Então, agora o exemplo 3. Para a gente poder finalizar a nossa videoaula. Determina a área de um retângulo que possui perímetro de 38 centímetros e o comprimento ele excede a largura em 9 centímetros. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho que interpretar e eu tenho que fazer alguns testes. Quando eu, às vezes, não consigo pensar de cabeça os valores das dimensões, então eu vou atribuindo certos valores e aí eu vou aproximando, vou adequando até eu descobrir. Ele quer que eu determine a área, mas para eu determinar a área desse retângulo, pessoal, nós temos aqui o retângulo, ó.
Para eu determinar a área desse retângulo, o que eu preciso saber? Preciso saber o comprimento e a largura. Porque a fórmula é base vezes altura, e a base é aqui, o comprimento, e a altura é a largura, que está bem aqui. Só que eu não sei nenhuma dessas duas medidas. O que eu sei é que o perímetro é 38 centímetros. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. O perímetro é eu pegar essa base, somar com esta base, somar com esta altura e somar com esta altura. Então, quando eu somo todas as dimensões do retângulo, o resultado é o perímetro. O resultado é o perímetro, beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que quando eu somo todas as dimensões desse retângulo, o meu resultado é 38. Só que eu tenho vários valores que eu posso somar e o resultado dá 38. Mas o enunciado ele me informa que o comprimento excede a largura em 9 centímetros. Excede em 9 centímetros. Então eu vou atribuir alguns valores. Vamos lá. Vou colocar, por exemplo, a largura com 6 centímetros. Se exceder em 9 centímetros, 6 mais 9 dá 15, aqui tem que ser 15. Exceder quer dizer que passa. E se você pegar 6 centímetros e passar 9 centímetros para ele, fica 15. Aí aqui sendo 15 e aqui sendo 6, nós vamos ter um perímetro de 15 mais 15, 30, 6 mais 6, 12, 30 mais 12, 42. Não bateu com o perímetro do enunciado e deu mais, então eu vou ter que diminuir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a largura de 6 para 5. E aí eu vou exceder 9 centímetros, que vai dar 14. 5 mais 9, 14. Excedeu em 9 centímetros. Então aqui também é 14 e aqui é 5. E aí somando, 14 com 14, 28. 5 mais 5, 10. 28 mais 10, 38. Bateu. Então eu já descobri as dimensões. Eu descobri nesse retângulo que o comprimento é 14 e a largura é 5. Porque aqui está excedendo, o comprimento está excedendo a largura em 9 centímetros. Né? 5 mais 9 dá 14. E se eu calcular o perímetro vai dar 38, vai bater com o enunciado. Então agora, pessoal, eu posso calcular a área tranquilamente. A área é base vezes altura, aonde a base é 14 e a altura é 5. E aí nós vamos ter aqui 14 vezes 5. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5, por mais 2, 7. Então, pessoal, a área desse retângulo é 70 centímetros quadrados. E aqui eu finalizei o exercício. Então, a nossa atividade, ela terá 3 exercícios, todos baseados nesses exemplos. Eu basicamente copiei a atividade aqui, mudando os valores, para que vocês possam assistir a videoaula, resolvendo a atividade, acompanhando a videoaula. Se for preciso, pause a videoaula, volte, assista de novo, né? E aí vai estar ajudando vocês. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição via WhatsApp para mandar. Vocês podem mandar mensagem que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas. Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça dos nossos cuidados básicos. Use máscara e álcool em gel. Um abraço, até a próxima.